Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Gestão Moderna. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Gestão Moderna, esse treinamento empresarial que está impactando os empresários de todo o Brasil. E hoje estamos aqui com os 4 sócios do Poder da Gestão Moderna e vamos começar apresentando pelas mulheres, né? Muito boa tarde, muito boa noite, Joana Celistre Bier. Muito boa tarde a todos. Muito bem, estamos aqui também com Gustavo Bier, um dos Olá. sócios. Gustavo Bier. Vai ser um podcast incrível com um tema espetacular. Sou fã. Maravilha. Muito boa tarde, Silvio Júnior. Boa tarde. Expectativa grande para esse nosso bate-papo de hoje, porque o tema de hoje, posso dizer que ajudou a transformar minha jornada como pessoa e como empresário. E também o mais legal de pensar nesse tema de hoje é assim, há 5, 6 ou talvez até 10 anos atrás, eu achava que tudo isso era uma besteira, assim como grandes empresários pensam. E hoje a gente está aqui para desmistificar isso. Exatamente. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre constelações empresariais, que é um tema que a Joana, que também foi minha professora, eu fiz uma formação com a Joana e com o Gustavo, e esse tema também me impactou muito a minha relação, trabalhei muito a relação com o trabalho na época, e me ajudou demais, e era também um tema que eu não conhecia muito, e hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre constelações, inicialmente as constelações familiares, depois as constelações familiares aplicadas aos negócios, são as constelações empresariais. Então, Joana, fala um pouquinho, começa esse tema, abre esse programa para nós aí. Constelação sistêmica, seja ela familiar ou empresarial, é aquilo que trata do posicionamento. Qual é o nosso lugar? O nosso lugar na família, o nosso lugar na empresa e as funções decorrentes deste lugar. Porque nós entendemos que quando nós pertencemos a um sistema, seja ele familiar ou seja ele empresarial, nós trazemos junto conosco, nas nossas células, na nossa pele, na nossa memória, tudo que aconteceu lá atrás, seja com os nossos antepassados ou no passado da empresa que nós estamos hoje trabalhando ou abrindo a empresa. Então, a gente carrega tudo que faz parte do nosso passado, do passado das pessoas que vieram antes de nós, dentro do nosso corpo. E isso faz com que muitas questões inconscientes acabem atrapalhando a nossa vida e nos tirando do nosso devido lugar. E isso vai trazendo os emaranhados ou os bloqueios, as travas que vai nos impedindo de prosperar, seja no âmbito da vida, seja no âmbito financeiro, em todas as áreas onde tem sistema, onde tem conjunto de pessoas, quando nós não conhecemos a história familiar ou a história da empresa, esse desconhecimento, essa inconsciência acaba travando o nosso andar, a nossa fluidez de vida. Foi em 2010, 2012 aproximadamente, foi quando eu conheci as constelações familiares. E como é que isso aconteceu? Hoje está muito claro para mim que quando a gente tem uma família e tem problemas a resolver na família, muitas vezes a gente cria uma empresa familiar para dizer que o problema não é mais da família e sim da empresa. Foi o que aconteceu lá em 2010, 2012. O Tchê, que é o meu irmão, nós tínhamos uma fábrica de pantufas licenciadas do Grêmio e do Inter, e lá a gente tinha uma quebra de hierarquia muito grande. Cada um queria ser mais que o outro. Eu queria mandar no pai, o Gutierrez queria mandar na gente, a gente queria mandar nele, era uma confusão. E sempre que existe uma quebra de hierarquia, existe uma desarmonia no sistema. E aí foi, naquele momento, 2010, 11 e 12, durante esse período, a minha tia, que é minha Dinda, ela disse, olha, vai em tal lugar lá, eu vou contigo, para tu fazer uma constelação empresarial. E aí, quando eu chego lá, vou fazer a constelação empresarial, e o que acontece? Olha para o pai e olha para a mãe. Então, a origem das coisas que acontecem na nossa vida, ela está muito ligada nas leis sistêmicas, né, que Bert Hellinger acabou desenvolvendo.
E hoje faz muito sentido. Quando a gente tem esse alinhamento com essas leis, a gente consegue ter uma fluência, sucesso, força de vida. E aí a gente começou a reorganizar a nossa vida lá atrás e demorou aí bastante tempo para a gente conseguir resolver problemas lá de trás. Mas a origem foi nas constelações, porque tu inicia mexendo numa pecinha e depois tu vai mexendo nas outras. E aí tu vai vendo que a grande questão que tu tem empresarial tem a ver com o relacionamento com o pai e com a mãe. E aí depois tu começa a entender que as relações entre homem e mulher também têm a ver com os padrões sistêmicos. E aquilo ali vai refletindo em todas as áreas da tua vida inconscientemente. E aí a gente começa a entender, eu comecei a entender que para mim fluir na vida, eu precisava resolver estas questões. Então foi o meu primeiro contato com as constelações familiares. Aproveitar, né, a Joana, que é a nossa especialista, sócia, vamos, não é só a teoria, ela vive isso. Inclusive, é importante a gente lembrar, assim, e um dos nossos grandes diferenciais é trazer as constelações para dentro do nosso treinamento. Isso é uma coisa que a gente tem coragem hoje de dizer assim, de bancar isso, porque muita gente não entende isso que a gente tanto fala na teoria, né, que um CNPJ, não existe um CNPJ forte com um CPF fraco, e as constelações entram nisso, e as coisas se misturam quando nós temos empresas familiares, principalmente, é um grande desafio, e nós vivemos isso na prática, porque eu também tenho uma empresa familiar, e a gente vive isso. Então, Joana, eu gostaria que tu falasse um pouco para nós, assim, quem são as empresas hoje que já trabalham com isso, como que tu começou essa questão aí de trazer essas constelações para um nível empresarial, até a gente chegar e trazer esse conteúdo para o nosso treinamento, que tem transformado muitas empresas já em 3 edições, imagina na 10ª. Trazendo as empresas que já aplicam as constelações empresariais, a gente começa ali com IBM, BMW, Porsche, Brahma, Skoll, principalmente as empresas alemãs, porque vem a constelação familiar sistêmica, vem de Bert Hellinger, que é alemão, né? Então as empresas já descobriram isso e conseguiram passar para um próximo nível, e principalmente trazendo a parte das sucessões, onde as constelações têm grande alcance e grande resultado, né? E trazendo gancho, por que eu trouxe as constelações para o ambiente empresarial hoje? Primeiramente, por ser advogada, trabalhar com divórcio e com sucessão e perceber o quanto em inventários se tem resultados através da constelação. E aí, quando a gente fala de constelação familiar, que a grande parte das empresas hoje em dia são familiares, nós entendemos que cada um tem o seu lugar dentro da família, né? Que nem o Gustavo trouxe. Tinha o pai na empresa, como é que é? Dentro da família, o pai vem primeiro, o pai é o maior, ele tem a última palavra. E dentro da empresa, quem é o sócio? O pai era o funcionário, eles eram os sócios, como é que fica isso? Qual é o lugar de liderança? Quem ocupa o lugar de liderança? Como a pessoa vai começar a compreender essa situação se dentro da família ela ocupa um lugar maior e na empresa o lugar dela precisa ser de ouvinte, não de líder. Então, como organizar isso para que as famílias não se desestruturem, para que a empresa prospere e ela tenha longevidade? Pensando nisso, então nós trouxemos para a gestão moderna as constelações empresariais, também para que os empresários entendessem que não adianta só olhar para as questões de engajamento, de liderança, consultoria, sem um olhar profundo das relações, onde aquilo que está acontecendo, falta de liderança, falta de produtividade, produtos que não são vendidos, clientes infiéis, rotatividade. O que tem por trás disso são as visões sistêmicas, os princípios sistêmicos, que por serem inconscientes as pessoas não buscam, não sabem. E aí então elas estão sempre trabalhando e gastando dinheiro com novas equipes, sem resolver a questão que é sistêmica. Tudo tem uma origem, né? Tudo tem uma origem. Eu estava vendo aqui, um dos grandes diferenciais da gestão moderna é trazer as constelações familiares como constelação familiar. Porque hoje, se você pega os grandes players do mercado, todos trabalham com constelação familiar. Todos.
Só que eles não falam que é Falam que é constelação constelação. familiar. E as pessoas vão lá e acreditam que quando a gente fala que é constelação e esse negócio aí, e existe um certo preconceito, mas o empresário ele está entendendo que às vezes para tu ter um resultado tu tem que tomar um remédio. E existem remédios docinhos e existe remédio amargo. E quando tu olha para algo que daqui a pouco tu precisava olhar 10, 20, 30 anos para aquilo e nunca foi resolvido, e daqui a pouco vem uma imagem de solução daquilo, e aquilo não é a coisa mais prazerosa do mundo, as pessoas têm um certo receio e medo. Então, você quer dar um próximo passo, quer ir para o próximo nível, talvez você precise olhar para coisas que você nunca olhou. E as constelações familiares e empresariais vão trazer este olhar, essa visão sistêmica de destravar coisas que você precisa para chegar onde você nunca imaginou. Joana, tem 3 leis, que são as 3 leis que devem ser obedecidas, né, para que haja harmonia, né, tanto nas famílias quanto nas empresas. Poderia explicar um pouquinho essas 3 leis, que eu acho que é um ponto que todas as pessoas têm dúvidas, né, de quais são as leis, como é que são essas leis, como se resolve isso? Todas as relações são regidas por 3 princípios: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. São princípios que agem nas relações. Então, nós conhecendo ou não conhecendo, eles estão atuando em todas as relações. O que significa pertencimento? Significa que todos têm o mesmo direito de pertencer. Na família, isso dura para sempre. Nas empresas, dura o tempo de permanência na empresa. Mas o que isso quer dizer? O sistema, ou seja, o grupo de pessoas, ele não aceita nenhuma exclusão. A partir do momento que se tem uma exclusão, existe uma quebra dessa lei que gera repetição de padrão. Então, sabe aquele funcionário que era bom e ficou ruim? Por que isso aconteceu? Porque houve um funcionário anterior que foi demitido e que não foi honrado, não foi respeitado, não teve os direitos dele respeitados nisso. Então, o sistema não aceita esse tipo de desonra e aí, então, por uma lealdade, aquele que era bom acaba se tornando um funcionário ruim, porque ele entende que por que ele vai entregar, vestir a camisa de uma empresa que não honra os seus colaboradores. Então, tu quer dizer, Joana, que às vezes o empresário está lá e ele está com problema para colocar um novo colaborador num determinado cargo. E aquele colaborador, aquele cargo lá, ninguém para naquele cargo. Chega um gerente novo e ele sai, chega outro gerente, ele sai, chega outro, ele sai. Isso pode ser solucionado com a constelação familiar, vamos dizer, ou a constelação empresarial. Isso é solucionado com a constelação empresarial, porque provavelmente numa situação dessas houve um dano da pessoa que ocupava esse cargo antes. Se essa pessoa sofreu um dano, o sistema, a empresa sente isso. Isso é percebido, é muito fácil perceber, aquele lá sofreu um dano. O que garante que eu não vá sofrer? Então, eu não entrego a minha camisa, eu não visto isso. E, claro, cada cargo tem o peso de um cargo. Se naquele cargo existe o peso de um desrespeito, de fofoca, de desonra, aquela pessoa vai entrar naquele cargo com tudo isso, que ainda não está sendo visto, que não foi nem falado, que ela não sabe, e ela tenta exercer aquele papel, aquele cargo, e não consegue. Fica pesado demais para ela. Então, quando eu entro num cargo e sinto tá pesado demais, esse é o peso da função ou é além disso? É além disso. Então, é algo sistêmico que precisa ser resolvido através de uma constelação empresarial. Muito bem. Tem também, eu já tive casos de clientes que eu estava... Até teve um caso específico, a gente não vou citar nomes, mas teve um caso em que eu comecei a visitar um cliente novo, e eu fazia contato sempre com a mesma pessoa, e ela comprava, ela que recebia os boletos, me solicitava boletos e tal, e tinha sempre mais 3 outras pessoas que também trabalhavam na empresa. E num determinado momento lá, deu um problema e eu fui falar com essa pessoa que era o meu contato, né? E ela disse, não, eu vou falar com a dona da loja. Eu disse, mas não é tu a dona da loja? Daí ela disse, não, a dona da loja é a fulana, falou o nome da... E para mim ela era funcionária, porque tudo ela perguntava para funcionário, né? Então, como é que é essa questão da hierarquia, né, nos negócios? Como é que funciona
essa É, formatação? esse é um dos princípios. Só potencializando a Uhum. pergunta dele, é assim, aproveitando para tu explicar isso, o empresário normalmente o que ele quer? Resultado, Uhum. Sim. né? Então, o quanto isso impacta no resultado do empresário também, né? Dentro da tua resposta, tu puder trazer isso, porque eu acho que o empresário sempre quer, eu quero mais resultado, tá, mas o que essas coisas impactam no resultado do negócio? Em os impactos são inúmeros. Já começa porque existe uma quebra do princípio da hierarquia, né? Toda quebra do princípio da hierarquia faz o que numa empresa? Líder sem voz. Líder sem respeito. Então, a partir do momento que aquela que delegou demais, na verdade, ela não delegou, ela delargou, né? Que é como a gente fala, para aquela funcionária que se apresenta na empresa como dona, quando a dona precisar dar uma ordem, isso não vai ser ouvido, não vai ser acatado, porque já houve a inversão. É como se a gente estivesse falando de pais para filhos. Hoje em dia é muito comum nós termos crianças que mandam nos pais. E quando o pai precisar botar um limite, quando a mãe precisar botar um limite, o que a criança vai fazer? Eu sou maior que você. Eu aprendi assim. Você me colocou neste lugar. Acontece o mesmo na empresa. E em algum momento isso vai acabar acontecendo. Então, o resultado é, primeiro, se lá em cima, no cargo de liderança, já há uma quebra de hierarquia, embaixo acontece igual. Então, se entre a gerência e a diretoria há uma quebra de hierarquia, os funcionários também não têm respeito, também quebram a hierarquia. E aí ninguém se escuta. Isso se torna um padrão dentro da Se torna um empresa. padrão dentro da empresa. Aí não importa o funcionário, eu acho que uma coisa que ela falou que chama muito atenção, que eu acho que a gente não percebe isso. Isso vale para relacionamentos, até mesmo amorosos, que que a gente vê o padrão, né? Que o problema nunca é da pessoa. A pessoa troca 30 vezes de marido, de namorada, de esposa, e os problemas continuam. E quando a gente está dentro da empresa, a gente não percebe isso, mas o que a Joana está colocando aqui é muito visível se tu entrar dentro da empresa. Talvez é mais visível do que às vezes em um relacionamento, porque entra uma pessoa, sai pessoa e as coisas continuam. Aí, onde que tá esse problema? E é por isso que eu sou apaixonado pelas constelações e por isso que a gente banca isso no nosso treinamento, porque não é o que tu consegue ver e perceber, não tá disponível no racional, ele tá no nosso inconsciente, que é grande parte dos nossos comportamentos, e isso é magnífico o que tá por trás do que tu falou. E o empresário, às vezes, ele não tem essa maturidade para querer encarar isso, porque encarar isso causa, o Gustavo falando isso, causa dor, tu te machuca, e a consciência é uma porta que abre por dentro, e a constelação, assim, ela te faz abrir portas que só quem viveu consegue explicar. É muito simples, né? Entrar numa empresa, tem um olhar sistêmico. Então, se eu entro numa empresa, eu consigo observar quais são os princípios, pertencimento, hierarquia, o equilíbrio, que estão em desordem. Isso é muito rápido e muito simples. Agora, tudo precisa pagar um preço. E os empresários, eles sequer sabem que existe essa dinâmica, que existe a constelação empresarial. E quando tu fala para ele, olha, precisamos organizar aqui, quando dentro da empresa existe quebra do princípio da hierarquia, por exemplo, que é essa inversão do dono que deixou a gerente ocupar todo o lugar, também existe na família e vai precisar olhar para isso. Eu vejo a questão das constelações, ela é muito importante nas empresas e agora, graças a Deus, está se olhando um pouco mais, né? Com o crescimento das constelações familiares, está mais acessível, as pessoas estão entendendo um pouquinho melhor, aceitando mais essa solução, né? Falando sobre o equilíbrio, o Gustavo tem um exemplo que eu gosto muito, que é do saquinho de amor, né? E eu queria que ele ajudasse a Joana, não que fosse preciso, né? Mas para que o Gustavo pudesse nos contar essa história aí, que eu acho bem interessante, funciona para os relacionamentos, para a constelação familiar e também funciona para os negócios, né? Como você está bonita hoje, meu amor. Muito obrigada, meu amor. O equilíbrio das relações acontece de qual maneira? Imagine você, empresário, ou você que encontrou uma parceira ou um parceiro, e aí você convida essa pessoa para tomar um chimarrão. Imagina se isso que você se convite, você está dando um saquinho de 5 quilos de amor e carinho para essa pessoa. E aí depois tu convida para um jantar. Vamos jantar esta noite? Mais 10 quilos de amor e carinho. Um final de semana em Gramado. Cada ação que você faz vai gerando um peso de carinho e amor.
para ser equilibrado. E se a outra pessoa só aceitar, mas não equilibrar isso, daqui a pouco a que recebeu demais, ela vai embora, porque ela não se sente mais digna, ficou muito distante de ela conseguir equilibrar essa relação. E isso acontece também dentro das empresas hoje. Às vezes o empresário ele vê que aquele colaborador ele pode ir mais além e tu começa a oferecer coisas para ele, um salário, uma comissão melhor, porque tu também está precisando, e tu começa a entregar muito mais. Daqui a pouco chega um determinado momento que ele não vai conseguir entregar toda essa expectativa que você tinha dele. E aí ele vai embora. E aí vem aquela frase, mas eu fiz tudo por aquela criatura e ela me abandonou. Então, quando as relações não estão equilibradas, a chance de essas relações acabarem é muito grande. Então, como é que é uma relação saudável? Quando alguém faz algo bom, o outro recompensa. Faz algo melhor, compensa um pouquinho mais, que é mais ou menos a relação do empregado e do empregador. Pô, tenho aqui, estou pagando um valor X por horas, eu estou recebendo por isso, e eu estou entregando isso. É o colaborador que vale o que você está pagando, né? Porque tem 3 tipos de colaboradores. O que vale mais do que ganha, que aí você tem que promover esse colaborador ou com premiação, ou com bonificação, com aumento de salário. O que vale o que ganha, que é quando está tudo equilibrado, tudo certinho, tudo justo. E o que não vale o que ganha, que também é um desequilíbrio na relação. E aí você precisa treinar ele, se ele não entregar aquilo, aí você demite ele, ou melhor, promove, mas promove para o mercado de trabalho. Então, as relações, elas precisam ser equilibradas, porque senão em algum momento esse desequilíbrio vai fazer com que essa relação acabe. Dentro dessa questão do equilíbrio, eu gostaria de trazer o outro nível do equilíbrio, que na verdade as relações têm 3 equilíbrios, né? Tem 3 níveis de equilíbrio. O nível 1, que não há equilíbrio nenhum, que é entre doadores ou recebedores, que aí são pessoas que estão no trabalho completamente imaturas, só querendo receber o salário. Eu entrego aquilo pelo qual eu fui pago e recebo o meu salário e se alguém me oferecer mais, eu saio. O nível 2, aquele que eu recebo pelo que eu faço, mas eu estou ali disposto a me oferecerem mais coisas para fazer, para que também eu possa receber mais, mas para que eu possa vestir a camisa da empresa. E o nível 3 é o nível que eu gosto de explicar a partir das relações pessoais. Porque vamos imaginar que nós temos um relacionamento com um amigo. E esse amigo, a gente toma um café, convida para tomar um café, aí ele aceita, aí depois ele convida para jantar, você aceita, e vocês estão sempre nessa relação de se encontrar, trocar boa experiência e tá tudo certo. Esse é o nível 2 das relações, há uma troca. Mas eu quero subir de nível, eu quero que essa relação cresça, eu quero que essa relação seja próspera. Quero. Então, eu vou começar a me relacionar com os verdadeiros doadores, onde a necessidade do meu amigo passa a ser a minha necessidade. Que é, eu vou ajudar esse meu amigo a prosperar, eu vou indicar ele para outros amigos que têm a mentalidade que ele está buscando, eu vou dar novas ideias para que ele se torne uma pessoa melhor, e isso dentro das empresas é necessário, porque como é que eu subo de cargo? Quando eu entrego a mais. Quando eu quero fazer a mais, quando eu quero crescer junto com a empresa e quero que a empresa cresça. São as empresas que crescem, né? Mas nós precisamos entender a diferença do que ficar bebendo da mesma água é reinventar a água e bebermos todos juntos. Nossa, essa aí foi profunda, hein? Muito forte. Essa aí foi. Essa aí não deu tempo de eu anotar. Eu vou essa aí. até beber uma água. Vamos todo mundo tomar uma água, saúde. Depois dessa aí eu vou ter que tomar uma. Ah, a Joana é incrível. Ela é incrível. Não é por acaso que a Joana, o momento que a Joana participa do treinamento é o momento mais esperado por todos nós que estamos aqui, por todos nós treinadores, toda a equipe, né? E também pelas pessoas que estão lá no Gestão Moderna. Eles querem viver aquele momento. E como o Silvio falou, a parte das constelações, ela não é palpável, né? É algo que ela está no nosso inconsciente, é posicionamento, né? Então é algo que eu tenho que exercer dentro da minha família ou dentro da minha empresa, aquele posicionamento, aquela posição, através da hierarquia, do pertencimento ou do equilíbrio. Então, como eu faço esse posicionamento é o que a Joana
nos traz, né, para que a gente possa se posicionar melhor dentro do nosso negócio, entenda melhor qual é o nosso papel dentro da empresa, quem somos nós lá, e a partir dali nós possamos ser melhores líderes. Então, as constelações, elas são fantásticas. Eu queria que a Joana trouxesse, de repente, sem citar nome de empresa, de repente algum exemplo de algumas empresas que tu já constelou, quais foram os resultados dessa constelação. Eu acho que é importante para que quem está em casa saia um pouquinho da teoria e entenda na prática para que vai servir para a empresa dela a constelação, né? Uma das empresas consteladas foi, na verdade, uma visualização que nós fizemos no Poder da Gestão Moderna, onde o empresário queria verificar se a empresa atual dele tinha chance de ser próspera, que ele estava bem no início. Essa foi feita lá no palco. Essa foi feita lá no palco. Lá no palco no dia do evento. No dia do evento. Isso aí. E só a visualização, que não chegou a ser uma constelação, já trouxe uma virada de chave para o empresário, porque o que ele percebeu? Que ele ainda precisava olhar para a empresa anterior dele, do qual ele tinha falido, do qual ele tinha sentido que tinha fracassado, e trazer o princípio da hierarquia, que é respeito, honra, eu honro tudo como foi até aqui, para daqui tirar força para fazer algo novo na empresa nova. E ali, então, ele pôde ir com uma grande diferença do que ele iria fazer na empresa. O empresário saiu com um plano de ação, qual era o próximo passo, né? Um outro exemplo também é de uma pessoa que, ao assistir esta constelação, queria sair da empresa, que eu acho que essa o Gustavo quer contar, então eu conto outra, tu quer contar Não, vai essa? essa, pode essa. Ele queria sair da empresa e não sabia como. Eram anos de colaboração dentro dessa empresa, e ele até escreveu a carta da gratidão para esta empresa com os princípios sistêmicos que ele aprendeu mediante a minha palestra, onde ele honrou a empresa, a história da empresa, e com tanto agradecimento, com tanta gratidão, que também aprendeu contigo lá, né, Gutierre? Ele saiu com tudo. Ele pediu para ser dispensado, mas ele acabou sendo demitido para que ele pudesse sair com os direitos dele. Então, trata-se, sim, de uma postura interna. E a outra constelação que eu quero trazer aqui, que são as mais recentes, né, porque são tantas, que foi uma empresa de design de interiores, onde a empresária, a dona da empresa, me trouxe: olha, eu tenho uma empresa e o meu pai é o meu funcionário. E o que você quer ver nessa empresa? Eu quero ver a minha relação com meu pai. O que precisou fazer? Não se tratava inicialmente da empresa, não tinha como mexer na empresa sem mexer na relação entre pai e filha. Onde, obviamente, havia ali uma dificuldade do pai saber qual é o meu lugar dentro da empresa, porque como pai eu quero proteger minha filha, mas na empresa ela é a dona e eu sou o funcionário. Então ali nós colocamos, digamos, acertamos o lugar. E impressionante, o comportamento do pai, sem saber que a filha constelou, mudou no mesmo dia. Ela chegou em casa e já percebeu que o pai passou a respeitar, porque antigamente o que acontecia era o pai, dentro da empresa, brigava com a filha, aos berros. Quando ela constelou e nós trabalhamos essa relação, isso parou de acontecer. E ela conseguiu ser não respeitada só pelo pai, mas pelos funcionários que viam esse comportamento e, óbvio, acabavam imitando. Então, ela traz a paz dentro da empresa, porque se tinha um emaranhado que se trazia da família. E interessante que a Joana trouxe, e o Danilo também, um outro episódio que a gente participou, um empresário também que já fez parte do Gestão Moderna, foi nosso aluno lá, ele também trouxe a mesma situação. A partir do momento que eu mudo, tudo à nossa volta muda. Então, o posicionamento desta pessoa que mudou o comportamento e se viu num outro lugar, ela mudou, e a partir da sua mudança, tudo à sua volta muda. Então, olha a importância do empresário, que muitas vezes ele quer que o gerente vá, não, vai tu lá e resolve, vai lá naquele treinamento lá e vê o que tem lá e traz e implementa. Isso não é coisa do funcionário fazer, do gerente ou do diretor, é o dono da empresa que tem que fazer. Ele tem que ir lá e ele tem que resolver o BO. Ele tem que chegar lá e olhar para a família dele, ele tem que olhar para os pais dele, para ver se a relação tá boa, ele vai ter que olhar para a família dele, para resolver o problema da empresa. Então, as constelações, a gente vai lá para método, né,
para a técnica, para a ferramenta, e a gente sai de lá 1 hora e pouco com a Joana e a vida foi transformada. Então eu vejo que essas constelações familiares é um grande diferencial do poder da gestão moderna, é algo que realmente traz solução para os conflitos, né? E faz com que as empresas saiam de lá muito mais bem resolvidas. E tu falou em visualização e falou em constelação. E eu queria que tu explicasse um pouquinho a diferença da visualização e da constelação familiar ou empresarial, para que quem está em casa possa identificar. Porque lá no Gestão Moderna a gente até hoje não teve nenhuma constelação, teve visualizações. Mas às vezes só na visualização ela já se resolve. E outra coisa que eu queria que tu falasse também é em relação ao tempo para resultado da constelação. Antigamente se falava que poderia levar até 6 meses para vir o resultado, depois passou para 3. Você falava antes, né? Então era muito tempo. E hoje tu acabou de relatar que no mesmo dia já teve resultado. Então se puder falar um pouquinho para nós, Joana. A visualização, nós colocamos, na verdade, como é que acontece a constelação ou a visualização? É por meio de pessoas que nós chamamos de representantes. Então, o cliente escolhe ali pessoas para representar. Então, por exemplo, nessa visualização, ele escolheu uma pessoa para representar a empresa atual, outra para representar ele, outra para representar a empresa anterior e outra para representar a prosperidade, o dinheiro financeiro. A visualização, nós colocamos as peças do xadrez, dá para se dizer assim, e a linguagem corporal delas, os movimentos delas, nos mostram o que está acontecendo naquela empresa. A constelação, ela passa disso para uma solução, onde além da visualização, além de nós vermos onde está o problema, nós resolvemos o problema. Nós colocamos ordem neste problema. Nós deixamos as peças do xadrez se movimentarem sozinhas, né? As pessoas se movimentarem sozinhas, e elas vão mostrando qual é o lugar. Então, vamos dar um exemplo para clarificar. Dentro de uma constelação, nós percebemos que aqui está o dono da empresa, aqui está a empresa anterior e o dinheiro está lá longe. O que falta para o dinheiro se aproximar da empresa? Numa visualização a gente consegue ver, não tem como o dinheiro chegar. Mas numa constelação a gente consegue ver quais são os recursos necessários para fazer o dinheiro se aproximar e pertencer. E dentro disso eu quero trazer um exemplo muito prático que eu me lembrei de uma constelação, que é uma nova empresa, que nós estamos fazendo parceria lá em Gramado, onde a prosperidade não tinha chance de entrar. A prosperidade não queria fazer parte da empresa de forma alguma. Então, imagina, uma empresa nova que não tem, que vai falir, porque a prosperidade não quer estar ali. O que significa prosperidade não querer estar ali? Aí nós aprofundamos numa constelação. Uma das sócias desta empresa nova já tem uma empresa muito próspera. Ela é a cabeça, porque são 2 sócios, que traz essa prosperidade. O outro é águia, o outro é sonhador, o outro é propósito. Ela é a prosperidade em pessoa. E ela tinha muito medo de colocar o foco e energia nesta nova empresa e a empresa dela, que já é sucesso, sofrer as consequências. Então, a prosperidade olhava para essa parte que ela colocasse a camisa nas duas, na empresa que ela já tinha de sucesso e na nova. Aí, então, a prosperidade pôde fazer parte desta nova empresa. Mas isso a gente só consegue descobrir através de uma constelação. Então eu queria falar para o empresário que está em casa lá, que está assistindo esse podcast, que de repente se a prosperidade não bateu na sua porta, pode ser que a solução esteja no poder da gestão moderna. Com certeza. Na palestra da Joana, ela vai falar tudo sobre prosperidade também, né? E vai falar sobre as constelações aplicadas aos negócios. Então você, empresário, participe, porque vale a pena. A Joana trouxe algumas soluções que só de visualizar a gente já encontrou o caminho da solução para a empresa, né? Nas constelações a gente traz a imagem de solução na visualização. Então, no momento que tu tem uma imagem que tu não tinha visto ainda e tu começa a perceber aquilo de uma maneira diferente, tu começa a ver as coisas de maneira diferente. E aí você tem como tomar decisões diferentes para chegar em resultados diferentes. Então, o que é uma imagem de solução? É algo que tu ainda não viu e que no momento que tu enxerga aquilo ali, tu vê que existe uma solução e algo
a ser feito para você sair desse nível, desse lugar onde você está. E eu adoro o exemplo aqui, dando spoiler do Gestão Moderna das cordas, né? Que quando um empresário, imagina você se associa com uma outra pessoa, que essa pessoa, ninguém da família dela teve prosperidade. E ela não se trabalhou para ter prosperidade. E ela apenas tem a vontade, mas ela ainda está com bloqueios de pai, de mãe, de força de vida, de sucesso, de sócio problemático anterior, e ela está com toda a vontade do mundo. Só que ela ainda está conectada com esse passado, essas experiências, essa mentalidade. Imagina um novo sócio chegando aqui. Esse novo sócio querendo ir além, já resolvido, e ele querendo caminhar e esse não conseguir acompanhar. Em algum momento, um vai travar o outro. E você ou vai parar para que ele não fique para trás, ou essa sociedade vai acabar. E essa pessoa que está resolvida vai caminhar. Enquanto aquele empresário que ainda não olhou para si mesmo, vai ter que olhar as suas perebinhas lá, os seus problemas lá, lamber, quem sabe, as suas feridas para poder resolver aquilo e poder ir além. Então a gente costuma falar, muitas vezes a gente precisa de 20, 30 anos para resolver questões, mas depois, às vezes em 3, em 5 anos, que é o que aconteceu aqui e muitos empresários se conectaram conosco, de evoluir absurdamente, de criar patrimônio que nunca sonhou em 4, 5 anos, de ter um relacionamento incrível, de ter família, de viajar para lugares que nunca imaginou que poderia ir. Então essa é a grande questão. No momento que a gente consegue se desencilhar, resolver essas questões que nos travam, a fluência é muito maior. E aí vem aquela questão, fazer as coisas na força ou na fluência. A gente sempre fez muito na força e na força, fazer dá. Eu vou fazer até dar. E aí tu vai e consegue, só que aquilo é pesado, é cansativo, é desgastante fisicamente. E no momento que a gente começa a entender o que é fluência, é desamarra a cordinha aqui, a outra ali, deixa o navio arrancar sem nenhuma corda atracada no porto, né? Amarrada no porto, porque aí o navio não tranca. E a gente consegue ter uma boa viagem, que essa viagem talvez possa ser a vida. Joana, deixa eu te. Agora o Gustavo falando, eu gostaria que tu. Trazendo assim pra vida real mesmo, né? Todos nós vivemos. A nossa vida é feita das experiências que a gente vive, né? E ninguém muda aquilo que não entende. Ninguém muda aquilo que não entende. Então a constelação, agora trazendo um pouquinho do que a gente falou, a visualização me ajuda a enxergar alguma coisa que eu não vi e aquilo ali vai... E aí depois aquilo vai me trazer uma consciência, uma coisa que eu não consegui enxergar, e aí eu sei que eu tenho que resolver aquilo. Então, também exige ação. Isso é o primeiro ponto que eu acho legal a gente fazer. Então, é legal a gente explicar isso. Então, tu enxerga, tu vê, mas exige ação, exige movimento para ser... responder a tua pergunta de tempo, né? Por que antes se dizia que uma constelação levava mais tempo para trazer resultados e hoje não? Eu entendo que hoje ela seja mais rápida porque antes se tinha a constelação como algo muito místico, que ficava na esfera do misticismo, na esfera da magia. E hoje já se tem a constelação comprovadamente sendo uma ciência, com artigos científicos comprovando os seus resultados. E o empresário, ou a pessoa que faz a constelação familiar ou empresarial, nada substitui a ação. Não existe constelação que substitua a ação. E ela te mostra o caminho que precisa ser seguido. É só fazer. Então sai de uma esfera, eu fiz e agora eu saio e não preciso mais me mexer. Não, hoje um bom constelador diz, você precisa agir. Se você não agir, você rasgou seu dinheiro, não adianta nada constelar. Por isso que hoje os resultados são imediatos. A ponto de chegar em casa, fazer uma constelação, chegar em casa e perceber a diferença. Eu me lembro aquela constelação que a gente fez lá no espaço da Nath. Da criança. Que uma mãe, a criança era agressiva com a mãe, só com a mãe. Com o pai era carinhoso, e chegava em casa, chutava, batia na mãe, e a gente fez uma constelação de tarde, né? Era umas 2 horas ali, começou a constelação, terminou próximo das 4 horas, umas 2 horas de constelação. E quando essa mãe chegou em casa, a criança já não estava mais agressiva. Mudou completamente. Mudou completamente. E se manteve essa mudança, né? Eu falei com ela,
4 anos após a constelação, e ela disse que depois da constelação nunca mais, ela não contou para o marido que tinha feito a constelação, e o marido 1 mês após disse: o que aconteceu com o nosso filho, que ele não é mais agressivo contigo? Ela: então eu vou te contar. Fizemos constelação e realmente isso se perdurou, porque às vezes a gente acha, mudou, durou 1 semana. Não, realmente os resultados se mantêm, né? Mas trazendo, não sei se eu te interrompi no que tu ia falar. Mas a resposta era nesse ponto que eu queria trazer pra gente. Trazendo o exemplo do Gustavo, né, sobre que eu acho importante trazer essa dinâmica que ele fala dos elásticos, das cordas. Mas não Hoje conta a gente tudo, ouve não conta muito tudo falar... que é só pra quem tá lá, né? Não vou contar, vou dar um spoiler. Hoje a gente ouve muito falar sobre merecimento. Eu não sinto que eu mereço prosperar, eu não sinto que eu mereço ser feliz no casamento, eu não sinto que eu mereço ter algo melhor, ou eu nem acredito que seja possível. Mas além do merecimento, nós temos a questão da permissão. E que eu falo isso na palestra lá, eu demonstro isso na palestra lá, porque muitas vezes, como o exemplo do Gustavo, eu tenho um sócio, então, qual é a diferença entre merecimento e pertencimento e permissão? Eu tenho um sócio, nós abrimos uma empresa, nós fomos na reunião daquele cara que ia nos levar lá para o exterior, levar a nossa empresa, nos apresentar para quem a gente precisa ser apresentado para crescer o nosso negócio. Nós fizemos isso, eu me movi, eu fiz isso, eu que fiz o contato, inclusive. Então, eu estou nesse movimento e ele disse sim para nós irmos para aquele lugar. Mas aí, de repente, algo me impede. Alguém fica doente, eu tenho... O que é isso? É falta de merecimento ou é falta de permissão? Se fosse merecimento, nem a reunião eu teria feito, porque eu não teria acreditado que eu merecia conversar com essa pessoa. É falta de permissão. Falta de permissão de quem? Falta de permissão do pai, falta de permissão da mãe, falta de permissão da empresa anterior, falta de permissão do sócio anterior. Muitos empresários não reconhecem que o investidor também é uma das peças mais importantes para uma empresa e falam mal, aquele sócio investidor que nunca veio na empresa. Isso também traz problema de permissão. E o que é uma falta de permissão? Você vai até um ponto, mas você não continua. E o seu sócio, se não for seu familiar, ele não vai esperar você. E aí se quebra uma sociedade, e aí se tem todo o abalo que se tem. E dentro disso, eu já vou trazer que é a chave, né? Por que a gente fala muito de pai e de mãe? Coloca aí, você. Quem você é? Como é que é? Do pai e da mãe? Me ajuda aqui a lembrar. Qual parte? Aquela pai e mãe. Ai, amor, É assim, é. Como é que Você é empresário que é sócio da sua esposa. É assim que às vezes as relações aquele acontecem. exercício que a gente faz de pai e de mãe? De pai. Quando você é seu pai? Quando você é o seu pai e sua mãe, você vai falar. fazer uma coluna. Quando eu sou meu pai. Aí você escreve 5 coisas que você é o seu pai. Exemplo. Quando eu sou o meu pai? Quando eu sou organizado. Quando existem 2 tipos de pessoas, as que escrevem e as que esquecem. Então, isso é quando eu sou meu pai. Então, são padrões que você repete do seu pai. E depois você coloca, quando eu sou minha mãe? Quando eu sou minha mãe na organização, na limpeza, no cuidado dos outros. Então, você vai fazer um quadro. Quando eu sou meu pai, escreve algumas características. Quando eu sou minha mãe, escreve algumas características. Escreve aí, agora você vai colocar. Pai é como você se relaciona no ambiente de trabalho e com o trabalho. E mãe, como você se relaciona nas relações, com a vida, com o dinheiro. Aí você vai ver como é que você está se relacionando e outra quer contratar, faz isso também para o seu futuro funcionário ou não, para você descobrir se ele vai vestir a camisa da empresa ou não. Ô, Joana, é uma coisa assim, é uma coisa muito... eu lembro a primeira vez que eu tive contato com constelação, né? E eu tive alguns entendimentos e percepções rasas e que me ajudaram a ter o desejo de aprofundar. Aí eu entendi assim, que é como se a gente vai passando, vai vivendo a nossa vida, a gente vai tendo uns desentendimentos aqui, uns desentendimentos ali, né? Até para relacionamentos, eu aprendi isso através dos relacionamentos, né? Que tu queria mudar de pessoa e aí tu repete os padrões, aí a culpa sempre é do outro, a culpa sempre é do outro, a culpa sempre é do outro, até que tu entende que
essas pequenas coisas que vão acontecendo na nossa vida, trazendo uma metáfora de entendimento, e aí tu me ajuda aí para trazer para esse entendimento mais racional de quem nunca viu constelação. Eu imagino que é assim, a gente vai trazendo essas coisas que vão acontecendo e a gente vai criando nós. Vai criando nós. E a constelação, ele é uma metodologia que ajuda a gente a enxergar onde estão esses nós. Só que a dor é que para olhar para esses nós, eu não estou olhando para frente, eu tenho que parar um tempo e olhar para trás. E muita gente, principalmente quando está no papel de empresário, às vezes olhar para trás não é uma opção, porque tu diz, eu vou continuar indo para frente, vou caminhar independente de qualquer coisa. Aí tu vira um trator desgovernado e tu vai para frente. Só que existem formas diferentes de fazer. Então a constelação me mostrou assim, é, dá para ser feito dessa forma, mas existem outras maneiras de serem feitas. E trazendo para a empresa, eu vejo que é uma engrenagem. A empresa eu vejo como uma engrenagem. Trazendo para a visão, quando me falaram a primeira vez, eu tive uma experiência com o falecido Bernard Iser. E aí tu trouxe a metáfora do xadrez. Eu lembro que lá nesse treinamento que eu fiz, ele perguntou assim: se a sua vida estivesse exposta agora dentro de um tabuleiro de xadrez, como estaria o posicionamento das peças? E ele jogou essa metáfora e eu fiquei pensando, né? E aí, trazendo para o posicionamento, a gente vê uma engrenagem. Se eu estou na família ou numa empresa, e um setor é uma engrenagem que são compostas de pessoas. Então, se alguém não faz o seu papel na engrenagem, isso influencia na engrenagem do outro. Uhum. Logo, se eu não estou disposto ou disposta a olhar para trás, para o meu passado, para esses emaranhados, aí eu estou afetando diretamente a minha produtividade, a produtividade da empresa, e a minha maior consciência foi: se eu não quiser olhar para isso, por mais dolorido que seja, ao invés de eu travar o meu crescimento, quando eu ocupo um papel que não é meu, eu estou interferindo no crescimento do outro. Perfeito. Isso foi no meu modelo mental de pessoa, foi isso que me chamou atenção. Então quer dizer que ao fazer isso, eu não estou só travando o meu crescimento, achando que só eu sei fazer as coisas. Eu estou impedindo várias pessoas de crescer. Por que eu estou trazendo esse ponto para a gente trazer isso? Porque lá dentro do nosso negócio a gente fala muito em sair do operacional e ir para o estratégico, para ter mais tempo, para pensar no negócio e tudo mais. E eu não sabia delegar, porque eu achava que ninguém fazia ou poderia fazer como eu faria. E a constelação me mostrou que, enquanto eu não delegasse, eu não estaria cumprindo a minha missão também, enquanto treinador, enquanto gestor, que era ajudar outras pessoas a crescer. Então, trazendo para esse âmbito mais empresarial, como que tu poderia trazer esse entendimento para quem é leigo e não entendeu nada? É mais ou menos isso, é mais ou menos esse entendimento, assim, que eu trouxe. Isso foi por onde eu comecei, tá? Por isso que eu digo assim, eu não entendia nada, mas essa ficha me caiu. E eu não sabia o que fazer com isso. Sim. Então, o medo de olhar para trás e falar assim, eu não vou fazer porque eu não quero olhar para trás, é uma ilusão. Quem tem medo de olhar para trás já está para trás olhando. Quem está se sentindo travado, então eu não sou uma pessoa travada, eu não vou olhar para o meu casamento, eu vou só prosperar, olhar para a minha empresa e a trancos e barrancos nós vamos fazer o negócio funcionar. Meu querido, você já está todo emaranhado. E a trancos e barrancos o seu negócio vai quebrar. Então, esse medo já significa que você, uma parte sua, já está fugindo de algo necessário para ser resolvido. Porque a vida vai te tropeçar. E vai te tropeçar exatamente naquilo que você está fugindo, que são as questões sistêmicas não resolvidas. Tudo que foi mal acabado, tudo que não foi incluído, te puxa como correntes, como cordas. Então, esse medo é ilusório, você já está lá. Já começa assim. Qual é a outra pergunta? O quanto isso afeta na nossa. O fato de eu assumir um papel que não é meu, Então, dentro de uma coisa que eu impeço as outras pessoas que estão à minha volta de crescer e evoluir. quando a gente ocupa vários papéis que não são nossos, a gente está carregando pesos, quilos que não são nossos. E a gente só dá conta de carregar aquilo que nos cabe. Aquilo que nós carregamos pelo nosso sistema, pelos outros, porque é mais fácil não delegar, dá menos trabalho não delegar naquele primeiro momento,
eu travo realmente a minha missão, a minha força, a minha energia, nós temos uma só. E eu carrego tudo isso e depois eu travo, eu tranco, eu adoeço. E isso faz com que, isso vai fazer com que as pessoas na nossa volta sintam que elas não precisam se esforçar. Vai manter elas na criança, no adolescente, na imaturidade. Elas vão dizer, papai faz tudo, meu chefe faz tudo. Ele dá conta de tudo, eu não preciso fazer nada. Aí então chega o chefe, chega o Silvio e diz, hoje eu quero que os meus funcionários me escutem e façam o que eu faço. Aí ele vai lá e tenta explicar e a criança já se instaurou. A imaturidade já está lá. Não é num dia que vai ser ouvido, porque você já ocupou todas as peças do xadrez. Por isso, precisamos sim olhar para trás, ocupar o nosso lugar e canalizarmos a nossa energia para aquele papel que nós decidimos ocupar, senão nunca vai sair do operacional de uma empresa. E só para concluir a pergunta, daí para tu terminar de responder, eu sinto que na constelação, quando a gente fala de visualização sistêmica, pode ser uma palavra bonita, mas quando me convidaram a olhar para isso, eu entendi o quê? Eu estou me vendo daqui. Dentro do meu papel eu consigo me enxergar. Quando eu vou para uma visualização sistêmica, é como se tu me colocasse numa outra posição e eu começo a olhar o todo, né? E eu vivi muito isso de não entender, mas ninguém me incentivar a ação, que eu acho que isso tu já falou que mudou muito essa metodologia, né? E para o empresário que está começando hoje e tá aqui nos assistindo e pensou assim, preciso desse negócio esse, não sei por onde começar, preciso aprender mais sobre isso, preciso dar um primeiro passo para ter esse entendimento. Por onde que ele pode começar, por onde que ele pode buscar esse primeiro movimento para ter esse entendimento aí da visão sistêmica do negócio dele? A melhor forma é participar de constelação. A melhor forma para conhecer, não quero ainda ser o cliente da constelação. Participa de uma constelação, representa, que aí então passar a compreender isso. E não tem quem participe de uma constelação e não queira fazer uma constelação. Então eu não preciso eu ser o cara que está sendo constelado. Se eu olhar uma outra pessoa sendo constelada, eu consigo na verdade, perceber dentro algumas disso, coisas. O direito já fez um índice onde se mostrou que mais de 90% das pessoas que assistem à constelação têm os seus benefícios. Isso é muito legal. Eu quis trazer isso, por quê? Porque às vezes tem medo de participar. Sim. Não precisa ter medo de participar. Então, não seja tu o personagem principal. Participe. E lá no Gestão Moderna a gente proporciona essa experiência e é muito legal. A gente poderia passar uma tarde inteira falando só do que a gente escuta depois das pessoas. Tem né? dois tipos de empresário que eu quero conversar com eles agora, que é um empresário é o que diz que não tem tempo. Esse treinamento Poder de Gestão Moderna é para você, tá? E outro que vai dizendo que não tem dinheiro, também é para você. Porque lá vai ter, além de todas as ferramentas, todo o acompanhamento, vai ter as constelações familiares para destravar isso. Então, se você acha, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, é só eu e mais um funcionário, 2 funcionários, eu não posso sair da loja, eu não posso sair do meu negócio, esse treinamento é para você. E se você tem uma empresa maior também que está procurando gestão, também é para você, que você vai conseguir gerenciar o seu negócio, vai poder ter não só um negócio, mas vai poder gerenciar vários negócios, como é o caso de alguns empresários que já participaram do Poder da Gestão Moderna. Então, eu queria, para nós encerrar, fazer uma última rodada aqui, vocês já podem se despedir. Só deixa eu trazer, que todos os empresários me perguntam isso. Preciso que todos os sócios façam a constelação para ela gerar efeitos? Sim. Não, basta somente um dos sócios fazer a constelação para ela gerar efeitos. Que maravilha. Muito bom. Então vamos lá para uma última rodada aí, considerações finais e as redes sociais. Meu nome é Gustavo Bier, rede social @GustavoSBier, encontra lá no Instagram. E falar para você, empresário, que ainda não tomou a decisão de ir para o próximo nível, está chegando seu momento, porque vai estar acontecendo um grande movimento desde a pandemia para cá. Ou você cresce, ou você vai fechar suas portas. Porque cada vez mais o desafio está maior, você tem que se profissionalizar, melhorar o seu negócio, faturar mais, ter mais lucro, mais rentabilidade. Tudo isso faz parte hoje do beabá do empresário. Então, você empresário que não está
focando no seu negócio cada vez mais, cuidado que daqui a 1 ano, 2 ou 3, você vai fechar as suas portas. Então, foque no resultado e aqui no Gestão Moderna nós entregamos uma metodologia extremamente aplicável que você consegue ter esses resultados. A minha rede social é Joana Celistre Consteladora e eu quero trazer que o Gestão Moderna, ele é uma virada de chave. Por que ele é uma virada de chave? Porque ele é um ambiente, é uma virada de ambiente. Lá nós trazemos muitas coisas aplicáveis aos negócios, ao seu negócio, onde você vai aplicar na sua vida, no seu negócio, com os seus colaboradores, porque tem mais de 20 ferramentas aplicáveis. Mas também a mentalidade muda, porque a gente traz tanto conhecimento e tanta fisgada que a mentalidade muda e, obviamente, nós temos o grupo de network que a sua mentalidade vai se manter após a Gestão Moderna. Se você quer, eu quero sair desse padrão, eu quero ir para um próximo nível, eu quero mudar meu ambiente, porque já é comprovado que o ambiente te traz resultados diferentes ou resultados ruins, vá para a Gestão Moderna, venha conosco, crie um novo ambiente, um novo grupo de pessoas que vão te ajudar a ir para um próximo nível. Eu quero primeiro agradecer a todos nós aqui pela oportunidade de a gente trocar e compartilhar não só teorias, mas coisas que a gente vive na prática. Eu acho muito legal a gente trazer isso, porque a constelação é uma teoria, como a Joana falou, né? Algo muito, ainda para muitas pessoas, muito místico. Mas a gente que já viveu, a gente sabe que é muito prático. E a gente honra e respeita cada metodologia que a gente trouxe para dentro do nosso treinamento. E o Gustavo falou uma coisa que para mim hoje é algo que o empresário que não entendeu isso, ele vai ficar para trás realmente. Que crescimento não é uma opção, é uma obrigação. E quando e não tem como tu crescer sem olhar para trás. Por isso que eu quis trazer aquele questionamento. Então não é só olhar para frente, não é só ter a visão. Eu tenho que ter, entender o que está por trás, o que fez eu começar, qual a raiz de tudo. E nisso eu trago uma série de situações que a gente pode curar, vamos dizer assim, por meio da constelação, que é mais das metodologias que a gente traz lá. Então, parabéns, Joana, também por esse trabalho, porque eu acredito que para tu tomar a decisão de fazer isso, de viver a tua vida estudando, entendendo e compreendendo essas coisas mais místicas e espirituais, porque a gente sabe que tem coisas por trás disso que é uma energia maior, e a gente falou isso em outros episódios também. Isso é muito grandioso. E nós aqui temos a oportunidade de viver isso. Pessoas que estudam e que vivem grande parte das suas vidas para aprender, para compartilhar. Então, parabéns, porque a gente sabe que várias vidas estão sendo transformadas através dessa metodologia. Minhas redes sociais é silvio.r.júnior, no YouTube Silvio Júnior, no Facebook Silvio Júnior. E agora ele falou primeiro, agora eu lembrei, né? Então, assim, vai aparecer em algum lugar dessa tela também, só para sempre lembrar, né? Ou na descrição desse vídeo, ou um QR Code com o site do Poder da Gestão Moderna, tá? E clica ali para entender um pouco mais do nosso treinamento. Nosso time de especialistas vai entrar em contato com você. E eu tenho certeza que se você assistiu esse episódio até aqui, se você tá aqui ouvindo tudo isso, consciente ou inconscientemente, você precisava ouvir o que a gente falou aqui. Então, clica aí e vai lá saber mais, porque tem muita coisa boa por vir ainda. Muito bom, muito obrigado, Gustavo Bier, Joana Bier, Silvio Júnior. Estamos aqui no Poder da Gestão Moderna e o podcast Gestão Moderna fica por aqui. Minhas redes sociais é @GutierreBier no Instagram, @GutierreBier no YouTube e também estou no Spotify, Segredos da Prosperidade. Nos siga e clique em algum botãozinho aí que vai ter mais informações sobre o Poder da Gestão Moderna. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu! Energia!